Palco aberto, janelas para o mundo. Aqui estamos agora para essa live tão almejada, tão esperada, com César Tova, com a Rubi, venezuelanos, galera linda, moradores aqui da Chapada. Vamos bater essa prosa boa. E é isso aí. Olá, como vocês estão? Estamos bem, muito bem. Ó, muito obrigada pela lanterna, iluminou bastante. Entre as telas, né, estamos nos conectando, agora mais do que nunca, esse formato online, esse formato também de lives ao vivo, como o teatro, como a vida, né, o agora, né, e nesse terreiro sagrado das artes, que o Palco Aberto sempre propôs através das suas aberturas, também no meu coração, né, que sou uma das guardiãs também. Cada um dos artistas que vem para cá abrem essas janelas. Então, assim, uma honra estar recebendo vocês aqui. Nossa. A gente que agradece, né? É nóis! E é uma honra estar diante de pessoas que batalham para viver do seu ofício, do seu talento, das suas habilidades, especialmente nesse mundo que ainda percebe o artista num lugar desconexo do que ele é, né? Ele é um profissional, né? O artista, quando ele está no ócio, falam ócio, muitas vezes ali é que ele está no terreno fértil para criar, né? Então, que o artista possa ser bem respeitado, visto como seres humanos, profissionais das suas habilidades, que trazem para as pessoas muito entretenimento, né, gente? Todos os artistas também que estão nos ouvindo agora sabem que a caminhada, ela tem sido injusta para muitos de nós. E no Brasil também tem tudo isso que emergiu, né? A invisibilidade também com essa classe profissional. Muitos e muitos e muitos apareceram com essa pandemia, né? E nós estamos aí com algumas leis de incentivo, mas ainda inacessíveis para a maioria dos artistas, porque o artista, ele tem a habilidade de criar, né? Comunicar, despertares, inclusive, com as suas artes. Agora, ter que entender de linguagem jurídica, linguagem engessada naquele lugar que não é da nossa habilidade, para podermos concorrer em editais, para podermos, quiçá, sermos contemplados, e aí recebermos muitas vezes um valor que vai salvar a gente 1 mês ou 2 meses. Então, a maioria desses artistas como nós, eu falo por mim, né, aqui, quero ouvir vocês muito nisso, já que a provocação começou nesse lugar, então eu aceito o que o palco está provocando aqui agora. Vocês aceitam conversar comigo sobre isso? Claro que sim. Porque é tocante isso agora, principalmente na pandemia, onde tudo isso emergiu num lugar que já era sofrido, mas que pouco se falava sobre isso. E agora sim a gente está tendo essa ferramenta, né? A gente está se desdobrando para ir para essa ferramenta, né? Porque está sendo necessário conversar mais sobre todo essa realidade. Esses dois aqui são guerreiros, até onde eu percebi. Eles atuam na arte como pessoas da resistência e que tem muito para mostrar, porque atuou na resistência para fazer. Então, assim, acho que é por isso que eu estou muito tocada a falar disso primeiro, porque nós temos que continuar. E para continuar a fazer arte no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, precisamos ser mais bem compreendidos e mais acolhidos
E isso não é esmola. Até porque o que nós também damos de contrapartida é rico demais. Então que a gente seja valorizado, que a gente seja reconhecido nesse lugar que sempre foi merecido, né? Isso desde a da antiguidade, que o artista sofre com essa invisibilidade do que realmente ele veio para fazer e do que ele necessita para poder fazer de boa. Comer, morar, viver com dignidade é também do direito dos artistas e dos fazedores de cultura no mundo todo, né? Gratidão aí por me escutar nesse contexto que eu acabei de trazer para poder ouvir vocês, porque aqui a gente chegou, abriu, foi para ouvir vocês e para ver a arte de vocês e para perceber o que vocês têm para trocar aqui nesse momento. Eu agradeço. Você é venezuelano? Sou venezuelano. Segura aí, manda bem. Eu nasci em Caracas. Eu tenho 34 anos. E já juntos viajamos há uns 5 e pouco, né? E a gente se dedicou desde o início a fazer o que a gente gosta, né? E assumimos essa atividade como nosso trabalho, nosso sustento diário, né? A gente se conheceu em 2015 e Tem uma foto sua Temos. com ela, né? Sim, esse aqui sou eu e minha filha na Venezuela. Tá São com fotos. qual idade agora? Ela tem 12 anos agora. Ah, Ali tinha 5. sim, E essa é a Rubi com a família dela, né? tá, Essas são fotos antes da gente se conhecer, tá. mas a gente já trabalhava com arte, né? Lá na Venezuela. Sim. Tá, vamos passando. Vamos passando. Essas são fotos da Rubi. Não sei se tu quer. Por favor, Rubi. Gracias. Podemos ver a gente, sou eu, né, me maquiando nesta foto de aqui. Na minha viagem, eu comecei a viagem na Venezuela, fazendo artesanatos, fazendo tocas de crochê e compartilhando com a galera assim da estrada. Eu conheci diversas técnicas artesanais. De pintura. Não, conheci o crochê, conheci o alambrismo, conheci calados em diferentes materiais para fazer diferentes formas. E assim eu consegui, sabe, ir me educando nesse sentido, né? Que é o sentido artístico. E você foi aprendendo tudo isso com orientações de outros profissionais da Venezuela, cursos, vivências? Como foi o seu aprendizado com esses eixos artesanais e artísticos? Acontece que meu pai, ele é pintor. Então eu nasci em uma casa de artistas. Meu pai, ele é pintor, minha mãe canta, muito lindo. Então a gente sempre foi motivado nesse sentido. Por isso eu desde criança participava com ele, fazendo as pinturas. Repressão. Não, nunca tive depressão. Repressão. Da família. Por esse lado nunca. A repressão vem mais da sociedade, mas da minha família não. Já que meu pai, ele sempre pintou, me ensinou a pintar muito. Sempre fui em escolas de artes, porque ele era mestre, né, de pintura. Então ele sempre, a gente andava junto, né? E desde criança eu me formei no canto, com as crianças cantoras do município Sucre. Esse foi o início, desde criança, e depois quando eu comecei a fazer os artesanatos e a viajar no meu país, eu comecei a cantar de novo.
comecei a cantar de novo e a fazer arte. Se sentindo mais livre É. para criar, Sim. experimentar. É. E assim é que a gente vem recorrendo este caminho. Essa é uma arte que eu quis colocar, do César. Uma arte hermosa, onde tem a foto da filha dela, criada por ele. O César é um apaixonado no pontilismo. Pontilismo. É. Pode falar um Pontilismo. pouquinho o que é o pontilismo? Deixa eu começar por aqui, né? Eu sempre desenhei desde criança, né? E há mais ou menos uns 12, 13 anos eu comecei com a técnica do pontilismo, né? São ilustrações feitas só com pontos, né? Agora a resolução da imagem não dá E muito agulha? para ver. Não. Para ilustrações eu trabalho com nanquim, né? Tá. Mas para tatuagem Também são você faz feitas, tatuagem com essa pontilismo, mesma sim. técnica. Aí eu tenho mais algumas imagens, né? Dos trabalhos já feitos. Esses são meus trabalhos depois. Tá, fala. Então, eu queria, tipo, mostrar o que uniu a gente, né? Que foram as artes, de diferentes tipos de artes, uniram nós. Eu, estudante da escultura, sabe? Do trabalho no barro, fazia o crochê, essa é uma foto do meu irmão. Modelando a minha touca de crochê, que eu gosto muito de fazer. Linda. E essas artes juntaram nós. Pode avançar, Fran. Juntaram nós a uma viagem muito especial. Essa aqui é a costa de nosso país. Isso é lá em Chuao. Foi a viagem que a gente fez a nossa primeira vez. E aí, isso aí foi quando a gente se conheceu. Isso aí é nós em Chuao, uma praia maravilhosa. Esse é nosso começo da viagem. Aí nós viajávamos com o nosso cachorrinho, o Honor. A gente pegou nossas bikes e a gente fez uns 250 quilômetros. Desde Roraima, lá em cima, no norte. Foram 500 quilômetros. Então, a gente fez 500 quilômetros, é mesmo. De bike. Eu me comi la mitad. Desde Roraima até Amazonas, né? E vocês faziam com uma reserva de dinheiro para poder ir experimentando? Então, Ou aí eu como você- quis mostrar sim. nossa reserva de dinheiro. Aham. Colares com artes em macramê, né? Essa mostra aí, é uma arte que o César fez nessa semente, a semente da tágua, e eu fiz o macramê no redor. Então a gente uniu as técnicas, diferentes técnicas, para nós continuar a viagem. Nessa foto aqui, estamos com nosso companheiro de 4 patas, nosso amigo Honor. Tá com vocês ainda, Honor? Sempre, todos os dias. Aham. Todos os dias ele está mais nós. Você fala de alma ou né? De alma, Tá. espírito. Ele desencarnou, né? Ele já se encarnou. Aqui é uma passagem. Então, a gente viajava desse jeito aí que vocês olham, fazendo artesanatos e o César fazendo as tatuagens maravilhosas. Aí essa é a nossa viagem no Monte Roraima. Que legal. E essas foram umas das primeiras pinturas que a gente fez juntos. Aqui é uma técnica especial, assim, porque ele parece que funde uma cor na outra, né? Sim. Aí eu usei a técnica eu usei óleo, eu pintei no óleo, toda essa pintura é no óleo. E eu fui misturando, assim, as diferentes cores. O As coisas César... fundindo, né? É uma mandala?
Sim. Em A que gente- estrutura? Uma estrutura... Ela é tecido. É tecido. Não, é óleo sobre essa estrutura tecido. redonda, o que é? Um arco? Um É, bambolê? é um marco redondo com um tecido sobre. Ah, tá. Já comprou pronto isso? Isso foi no Equador, né? Tá. A gente viajou trabalhando em alguns cantos, né? Com o nosso trabalho, né? Aí, essa foi uma das primeiras experiências que a gente tive com pintura em tecido, grandes, né? Tá. Falo da escala, né? Tá. Do tamanho. Isso foi numa hosteria no Equador. Os donos da hosteria olharam nosso trabalho, gostaram e falaram para nós fazer um total de quase 12 quadros, né? E outro casal de argentinos fez mais 12 quadros. Era para fazer uma exposição na hosteria de uma série de quadros baseados nas flores de Bach, que é uma terapia baseada em extratos de flores e óleos essenciais e tal. Então a gente tive a oportunidade de ficar na hosteria fazendo esse trabalho. Foi mais ou menos 3 semanas, né, para produzir essa quantidade de quadros, né, que eram Olha quadros só. grandes e tal. Então vocês caminhavam, avançando, Sim. de bike, É. com o cachorro. Aí as fotos E- estão um pouco aleatórias, né? Ah. Mas a gente começou a viagem em Brasil, fomos para Roraima e Amazonas, depois a gente pegamos barco sentido a fronteira com Colômbia, fomos para Colômbia e Peru, né? Fomos para o lado peruano, a gente ficou em Peru, na Amazônia peruana um mês, continuamos para a Amazônia equatoriana, E a Amazônia brasileira? conhecemos a Amazônia Mas brasileira. passou por lá ou ficou um pouco? Ficamos. Quanto tempo? A gente ficou nesse período 1 ano e pouco. 1 ano e pouco na Amazônia brasileira. Entre Sim. Roraima e Amazonas. Sim. E o que vocês fizeram nesse período na A Amazônia? gente trabalhou muito com artesanato local, que ganhamos de artesãos mais velhos de lá, que olharam nosso trabalho, entenderam nosso propósito com a arte que a gente faz. E a gente fez muita amizade, sabe? Conhecemos muito a cultura local, a comida maravilhosa do acharam? norte. Nossa, muito bom. Queremos voltar. A gente fez muitos amigos e amigas, né, lá. Estão conectados. Famílias né? que acolheram nós e valorizaram nosso trabalho, deram aquela oportunidade para ficar mais eles na casa deles. Conhecemos as crianças deles. Eles são amazonenses. Sim, a gente ficou em E os Manaus. índios ali, vocês tiveram contato? A gente ficou em Manaus. Ai, fiquei interessada. Amazonas, né? E a gente depois viajou, ficamos em Manaus uns 8 meses. Trabalhamos, conhecemos muito, foi muito bom. Depois a gente viajou, depois de sair de Manaus, para nós foi que começou a verdadeira experiência do Amazonas, o mato mesmo, sabe? A gente conheceu 2 municípios do Amazonas brasileiro, Tefé e Fonte Boa. Nossa, uma experiência muito legal. A natureza ali A natureza, acolhia o que vocês. é a flora, a fauna, o clima, tudo é diferente. A comida, o sotaque das pessoas. E a luta das pessoas lá, qual é? Assim, que te impactou, assim, a natureza Olha, ali está presente? São comunidades que eu acho que aprenderam a morar no rio e não depender, mas sim ter uma conexão com a natureza no rio muito importante. Os alimentos, as ferramentas, todo o jeito de se locomover, porque eles quase não têm motos, quase não têm carros, só lancha, barco e pronto.
tudo no Rio. Um formato bem diferente. Bem diferente, Mas sim. que eles estão bem adaptados e vocês Sim, se adaptaram claro. porque ficou mais de ano lá? Sim, claro. Vocês se adaptaram bem? Sim, a gente se apaixonou pela comida lá. Nossa, e tem muito artes bom. aqui inspiradas nessa época? Tem. Depois, a quando gente... passar, se você puder mostrar, Sim. né? Não são tantas pessoas que topam, né? Se soltar para a estrada nesse formato bike que também tem toda uma provocação ali para si e para todos, um exemplo, né? Também de resistência física, precisa estar cuidando do corpo, porque ali a máquina ela só anda se o corpo estiver se esforçando junto, porque tem o pedal, ou era motor? Não, pedal mesmo. E como foi essa experiência de doação? Vocês já tinham esse ritmo com bike? Ou também foi um lançar para a estrada inovador também nesse ponto que para mim é bem especial de resistência física, de experimento nesse lugar, né? De chegar nos lugares dependendo também das suas pernadas. Como foi? Um pouquinho só pra gente, que eu acho interessantíssimo. O César, ele tem muito mais experiência com a bike, realmente. Ele que te fez o convite? Não. A gente chegou em Boa Vista e sentimos a necessidade de nos locomover de algum jeito, porque nós estávamos dependendo, né, dos nossos artesanatos e nosso trabalho. E a gente chegou em Boa Vista, a gente não conseguia falar oi, a gente não sabia realmente falar. E a bike foi para nós um transporte muito legal, né? Aí eu comprei uma Monarch. Monarch, quer patrocinar a gente aí, ó. Já demos um merchandise aí. E a bike do César nós estávamos trazendo da Venezuela, desde Caracas. Ela tá aí com vocês? Ainda está aí. Tem com nome? nós. Não. Especial, sim. Então a gente começou a nossa viagem aí em Boa Vista e por razão, assim, sentimentos pessoais a gente queria continuar, né? Queríamos avançar mais dentro. E pegamos um ônibus. A verdade é que nossa primeira opção foi levar nossas bikes no ônibus e a gente fez 60 quilômetros, foi aproximadamente, de ônibus até Caraicaraí. E você, mesmo sem preparo, não passou por nenhum perrengue, assim, foi? Olha, nós... Um respeitava o tempo do outro e estavam indo, não teve... Realmente, em Boa Vista, a gente conseguiu um cara alemão, essa é a verdade da nossa história da bike. O cara estava vindo de Venezuela e eu olhei a touca que ele trazia e era a mesma touca que eu estava levando. E então, para mim, foi muito, assim, chamou muito minha atenção, né? Ele estava trazendo uma touca venezuelana e, além disso, ele estava trazendo um quatro venezuelano, que é um instrumento musical que é muito nosso, é patrimônio da nossa nação. É um símbolo. É um símbolo venezuelano. Então, eu olhei ele, um alemão, ele super grande, assim, né? Alto, magro, louro. E eu sou assim. E eu gritei pra ele: venezuelano, vem cá! E aí o cara ficou ligado, claro, mas ele não falava espanhol, mas realmente estava vindo da Venezuela. Aí a gente conheceu ele viajou com nós até Caraicaraí, num ônibus que a gente pegou. E em Caraicaraí ele comprou uma bike e falou para nós: bora até Manaus de bike. Foi assim o começo da nossa história. Fantástico.
com esse amigo alemão. Então a gente começou essa viagem nós quatro, nosso cachorro, Honor, nosso amigo alemão, o César e eu. Uma turma na estrada. A gente ainda procurando chegar até Manaus. Para continuar, porque a gente pensou que em essa cidade maior a gente conseguiria fazer mais dinheiro, né? Porque a gente tinha que se locomover, comer, trabalhar. Nós, os Caracas, nós somos de Caracas, da cidade capital. O nome é Caracas. E nosso povo Caracas a gente não conhece, a gente não sabe mais deles, porque foram uns dos primeiros que eliminaram. Então... Em que época é isso? Olha, na colonização. Tá. Sim. Então, já desde aí, a gente vem, sabe, com essa procura. Tá. Eu, estudando na faculdade, queria, sabe, ter essa procura, essa afinidade, esse acercamento, porque eu não sabia quem eu sou, sabe? Eu não tinha... eu sou de Caracas, mas realmente essa semente de onde vem. Aí eu fui me observando meu rosto e comecei a me entender, porque eu não me sentia branca, essa pálida que eu sou. Eu sempre tive afinidade com a gente preta e com a gente indígena. Era bem comum para você esse aspecto físico. Sim. E aí você questionava o porquê que seu aspecto era tão diferente daquilo que você se sentia, é isso? Sim, realmente sim. E aí eu comecei nessa búsqueda dentro do meu país, e aí comecei a viajar em cantos onde tem muita gente preta, muita gente indígena, e aí comecei nessa búsqueda com os artesanatos também, me apoiando neles, né? Eu comecei a viagem na Venezuela, eu sozinha com meu cachorrinho, e depois que eu conosco o César, e a gente começa a nossa viagem também aprofundando cada vez mais nessas raízes indígenas e pretas que a gente tem. E, claro, amando também nossas raízes brancas, porque a gente não pode tirar elas de nós, né? E o melhor é amar nossas raízes, sejam de qualquer cor, para elas serem abençoadas e libertadas, para um futuro melhor para todos nós, que a gente merece. Maravilha! Nossa. As etnias. Nós temos os Pemones aí no norte, os Pemones. Temos os Yanomamis também, Yanomamis, que estão sendo muito afetados agora. Nós temos essa cultura junta, nós, misturada, tanto o brasileiro como o venezuelano. Então, nós realmente temos essa mesma dor, como brasileiros e venezuelanos. Lá no norte, temos várias etnias venezuelanas e que não é que são venezuelanas, porque nossos indígenas, eles sempre foram nômadas. Então, essa cultura indígena que tem no norte é venezuelana e brasileira, a gente é irmão. Então, por isso nós realmente, sabe, estamos vindo nessa, estudando. Nossas tatuagens a gente faz pensando nessas etnias. Nós aí na feira coberta, com as pinturas, aqui nossos artesanatos. Sim. Eu visitava a banca de vocês e ficava encantada. Graças. Nossa. Pode passar. Essa foi nossas primeiras pinturas. Aqui em Cavalcante? Aqui em Cavalcante. Que lugar é esse? Eu não vi essa ainda. Aí esse é um canto lá no... particular, na né? vila, sim. É um camping de um cara lá na vila. Um leão solitário. E deste lado, a gente tive a oportunidade de pintar com as crianças. Então, eu queria colocar aí também para vocês olhar. Esse aí no Abacateiro Hostel, quando a gente pintou a primeira vez. Linda aquela pintura, linda. Esse aí foi no deck. Patrocínios, please.
Aí nós pintando. Esse aí foi na Aracê, Nossa, também. que espetáculo. Cerveceria Aracê. Esse aqui foi na frente da Praça da Bíblia. A gente foi prestigiado muito. Nossa, com todas essas artes mesmo. Sempre muito com a figura do povo preto e das cores. Como é essa? Quer falar um pouquinho, César? Como chega para você? É um pedido de quem te encomenda ou não? Você tem uma autonomia ali para criar e você... Aí se é de você que parte tudo isso, eu gostaria de saber por quê? Você já investigou o porquê de tanta cor e por que tanto a presença preta? Eu, quando comecei a fazer as pinturas na parede, foi a gente conversando, né? Começando a viagem, a gente conversou disso, né? Da possibilidade de a gente começar a fazer murais. Mas eu nunca pensei que ia conseguir fazer um trampo assim, né? Trabalhos tão grandes e tal. Eu acho que a presença de tanta cor foi também um agregado que para mim eu sempre trabalhei em preto e branco. E eu não achava o jeito de botar cores na parede, né, para fazer desenhos. E a Ruby me falou, não, mas bora botar cor, bora, vamos fazer um negócio que fique brilhante. Eu não entendia como. E ela começou a fazer as cores, e aí a gente começou a ter um ritmo de trabalho. E dentro do processo criativo, a cor virou um negócio muito importante para as pinturas na parede, né? E para você, que só trabalhava no preto e branco, como foi? Foi uma mudança incrível. Ou um complemento? Porque você não deixou o preto e branco. Não. Mas ao mesmo tempo agora você se abriu para mais possibilidades. Isso. Descobrir que a pintura na parede, preto e branco tem um conteúdo, tem uma força, mas as cores têm uma mensagem muito diferente. E que te agrada? Claro. Foi um complemento perfeito. Ela te convidou para ir para esse lugar de descoberta. Exatamente. E você, como um artista que sempre gosta de experimentar, é isso? Uhum. Você sentiu que era o momento? Sim, eu nunca falei que não, sabe? Eu dentro de mim, eu senti assim essa voz que fala, bora ver como é que fica, né? E o negócio ficou espetacular. Foi o primeiro momento assim que você experimentou isso? Quando a gente fez a primeira pintura, eu acho que a gente não tem fotos. Tem? Está a apresentação dos murais. Tá. Daqueles murais que você trouxe? É. Eu quero mostrar no final. Temos uma anedota em Manaus, que a gente começou a pintar e a parede ficou tão diferente. Eu pintei o Teatro Amazonas, a Ruby fez uma árvore. Você foi pintou um negócio, o Teatro Amazonas? É um prédio institucional. Ele pintou uma parede. O teatro. Nossa. Uma das paredes externas? Eu fiz ou interna? Não, eu fiz um mural com a imagem do teatro, né? Para um cliente particular. Mas entendi. A oportunidade de fazer e de ter esse contato com a cor, fazer as cores, foi um negócio que eu falei, nossa, isso vai dar para muito, porque era muito conteúdo, a parede ficou muito legal, né? Depois, com a viagem, a gente começou a trabalhar com outros motivos e sempre com a inspiração do grafismo indígena, de um conteúdo mais cultural, né? Que transmitir aquela mensagem, né? De preservação e de valorização à cultura local, né? Eu sempre
tive isso em mente. Desde o início de fazer as pinturas, desde o início para fazer qualquer arte, eu sempre tive essa intenção de botar uma mensagem. Para a pintura na parede ficou ótimo, o negócio das cores que a Ruby faz, um negócio que eu não consigo até hoje entender como é que ela faz, mas faz uns tons de cores muito loucos e ficam ótimos. E o complemento do desenho que eu faço é o processo criativo, para dar resposta à pergunta que você falou. O processo criativo depende muito da ideia do cliente, né? Da pessoa que quer a pintura, né? Mas eu deixo claro, né? Desde o início que o processo criativo eu pego a ideia do cliente, mas eu faço uma representação daquela ideia com as técnicas que a gente usa para pintar, né? Se vê que todas têm mais ou menos uma identidade, uma lógica, e dá para ver que foi a gente que fez, né? Não é por ostentar, nem por ser... É originalidade, né? Cada um tem senão o seu... que isso foi algo que quando a gente começou a gente nem percebeu isso. Eu percebo isso hoje, quando arrumo todo aquele material, né? Aquelas fotos, e compilo todas para fazer algo lógico, né? E dá para ver, né? O estilo como foi evoluindo, mas que dá para ver que a gente foi que fez, né? Sim. Aquele trabalho. Mas o processo criativo é bem livre. Eu faço umas propostas. Você ouve também que o seu cliente, claro, faz a junção. Isso. Tá. Eu me fiz parte da Casa da Água Cultural. Eu sou muito grata por isso. Realmente a pintura e as artes, tudo bem, para mim é uma mistura perfeita. Eu precisava muito dessa expressão corporal, que desde criança eu tentei me reprimir. Mas chegando em Cavalcante, todos nós sabemos o que acontece, que a gente não consegue deixar de se auto-observar. E o Rafa, nosso hermoso irmão maravilhoso, Quem? Esse aqui? o Rafael, ele fez convite para mim ir a tomar uma aula, ver se eu gostava, e nossa, eu parece que fui peixe na água, realmente. Porque desde o começo eu só tinha uma semana na Casa d'Água, e aí essas são as fotos da nossa apresentação, com uma semana de participação no tecido acrobático. Então a gente vem fazendo isso. Isso aqui a gente começou das primeiras experiências, né, que a gente trabalhou com murais, foi numa loja de tatuagem no meio da Amazônia brasileira, numa loja de tatuagem. Eu como tatuador, eu gosto, né, de visitar algumas lojas e tal, né, para trocar ideia com o pessoal, né. E eu mostrei o meu trabalho para o cara gostou e falou para nós, né, fazer umas pinturas no espaço que ele usa para tatuar. E a gente se inspirou, né, eu já tinha várias pinturas feitas em tecido pequeno, né, para vender na viagem e tal. E tudo foi tipo que se encaixando até chegar nessas pinturas aqui, que foram quase as primeiras que a gente fez nas paredes, né. Eu fiz essa parte do grafismo indígena, inspirado no grafismo indígena do Amazônia. E a Ruby fez esse canto aqui também. Eram 2 paredes do mesmo salão, né? Vocês são demais. Obrigado. Depois a gente continuou na viagem por isso. E a gente viajou pela Amazônia, fomos para a Amazônia peruana, fomos para a Amazônia equatoriana. Tivemos aquela experiência, né, com as pinturas.
essa pintura aqui a gente fez na costa do Pacífico peruano. A gente conheceu o dono do hostel. Lembra mosaico. E ele nessa região tem essa ave aqui que é muito característica de lá. Uma ave com um bico azul e as patas azuis. É muito bonito. E o dono falou para nós, elas são aves marinas, né? Sim, elas voam desde Galápagos, no Equador, para toda a região, sim. São tipo gaivotas grandes, né? E o dono me falou, você pinta? Eu falei, sim. Deixa eu te mostrar e tal. Ele mostrou uma casa, bem na beira da praia. E ele falou para mim, eu quero pagar essa pintura. Ele tinha uma pintura de há 20 anos, um negócio bem velho, descascado assim. E ele falou para mim, eu quero fazer uma pintura nova aqui e a outra do outro lado. E eu fiz essas duas pinturas, né? Essa ficou de um lado e a próxima ficou do outro lado da casa, né? Maravilhosa. Sim, foi uma experiência muito janela? Legal. São janelas. E aí pintou um sol. Bem no pôr do sol, ficava bem na frente daquela janela. Então, por isso eu fiz aquela projeção do sol. E a baleia tem essas baleias tem uma parte que elas passam por aí. Dá para ver elas desde a praia mesmo. Numa época do ano, né? Vocês conseguiram? Não conseguimos, Não conseguimos, mas tivemos experiências nesse lugar muito, muito, muito especiais. Tanto com o pessoal do hostel, como com a mesma natureza, né? E a gente tinha que fazer aquelas burocracias em Brasília, dos nossos documentos, e ela falou para nós, olha, já que vocês moram aqui, por que você não pinta na minha casa e tal? Quando a gente viu aquela parede, a gente já tinha passado e pensado, nossa, seria muito bom pintar nesse muro. Já sentindo, né? E quando a gente foi lá, que a mulher mostrou a parede, era a mesma parede que a gente tinha pensado pintar. Foi muito louco. Incrível, né? E a gente conseguiu fazer uma parede grande, eram 100 e pouco de metros quadrados, né? Era muito grande. Então a moeda de troca sempre fez parte então dessa trajetória de vocês, a gente sempre... de artistas, casal de artistas na estrada do mundo, acessando culturas do mundo, acessando toda uma né? Porque são várias culturas, então vocês acessam com isso um conteúdo que soma para o trabalho de vocês, acredito, para vocês como seres, pessoas, e também alimenta muito o campo criativo como artistas, né? Acredito. E a moeda de troca nisso tudo faz com que vocês circulem, então para vocês sempre é tranquilo, sempre... Porque eu estava naquela hora falando com vocês sobre o ganho financeiro, né? O pagamento que o artista recebe pelo seu trabalho. Então, muitos de nós artistas somos pessoas que já de partida a gente já é muito sensível. Então, o artista ele já tem isso gratuitamente num nível, numa dimensão maior, né? Mais aflorada. E quanto mais ele lida com a arte, mais ele vai ficando sensível e ativo, né? Então, vocês não aceitaram cabresto. Vocês falaram, poxa, eu vou pegar a estrada, vamos acessar, né, esse mundo que gira, que é gigante, e vocês iam oferecendo a arte de vocês, em contrapartida, a dignidade de comer, de morar, de viver no local. Sempre fluiu bem ou não? A maioria das vezes fluiu bem. Agora, vamos consumir arte, vamos fazer trocas, viva moeda de troca! Assim.
Não sempre foi bem, não sempre foi bom, né? Mas a maioria das vezes foi. E No Brasil? em todo canto. Todo no, canto? No Peru, no Equador também. A gente quando Então começou não a era viajar... um papo de bicho estranho, assim. As Não. pessoas aceitavam. Não, sempre aceitaram, eu acho, né? Sim, e que a gente quando começou a viajar, sempre quisimos conhecer, né? E aprender. Eu sempre gostei de aprender. E desde o início, o contato com os indígenas saindo da Venezuela, o contato com os indígenas na Amazônia brasileira, Amazônia peruana e equatoriana. A gente chegou na serra, no Equador, o frio, sabe? E foi o mesmo contato. E quando a gente mostrava o trabalho que a gente faz, isso abriu muitas portas. Muitas vezes sem a gente querer direito, sabe? Querer fazer logo o negócio fluía sozinho. Então, a gente sempre continua usando nosso trabalho como moeda de troca, né? Mas sempre valorizando para também dar aquele conhecimento, né? Para a outra pessoa, né? Olha, isso vale, um trabalho que vale, e eu estou querendo trocar por um benefício, né? Falando a gente se entende, né? E deu certo a maioria das vezes. Parte da mesma casa, né? Só Bem que alto, hein? é bem Sim. grande, eram uns 5 metros de alto e um monte de metros de largo. É toda uma estrutura que pede de como é que fala? Cavaletes com tábuas ou sempre escada? A gente pintou com escadas aí. Sim, sempre foi com escadas, né? Vocês não pensaram também num cavalete? Porque eu imaginei Sim, isso pra ficar fácil, né? Só que Dá mais trabalho, né? depende muito, né? Para pintar na parede, depende muito também da superfície, como é que está o chão, se ele é inclinado, se ele é plano e tal, né? Se é de terra, se é de cimento. Trabalhoso? Muito. Muito trabalhoso? Às vezes debaixo de sol? Muito. Que a gente sempre... Totalmente diferente de pegar um painel dentro de casa. É outra coisa. Né? Pintar no exterior isso é muito diferente do que pintar dentro, né? Tá. E a negociação do valor a ser pago também, vocês calculam tudo isso, né? Claro. Porque... Dependendo da metragem da parede e da tá. complexidade da ideia, Tá. da quantidade de cores, tudo, né? Inclusive o tempo, né? Que a pessoa, que o cliente quer a arte pronta, influi, né? No valor. Né? Mas No com valor, certeza sim. sempre vai valer, né? Claro. Por conta... Agrega demais para os espaços, né? Claro. Pintura... Tá comunicando isso. arte, mesmo né? Mesmo quem às vezes não acredita e a gente faz uma pintura para essa pessoa, a pessoa termina surpreendida, sabe? Porque a pintura muda muito os espaços. A gente não acredita, mas muda demais. É um negócio que traz outra Agrega, energia, né? é outra Trabalha coisa. o campo todinho ali, né? Isso. As cores, a gente trabalha muito com as cores. Essa é a nossa primeira pintura aqui em Cavalcante. O do leão. Essa é a primeira? E esse é a aqui. primeira. Que é, para quem não é de Cavalcante, para quem nunca nem veio aqui na Chapada, né? Que aí é bem maior também. Essa é uma árvore que você vê todo final de tarde, todo começo de manhã, que é o tucano. Sim. A gente sempre procurou de trabalhar com elementos culturais ou elementos naturais da região, né? De onde a gente estiver. Então, os locais onde vocês passaram, normalmente vocês pintavam símbolos da própria região, a não ser que a encomenda fosse diferente. Exatamente. Tá. E também para nós nutrir, né? Sim, isso é uma ave que tem lá muito em nossa cidade, né? Em Caracas também. A gente cresceu olhando essa ave na nossa cidade, uma cidade grande, com ônibus, carros,
metrô, barulho, poluição, e essas aves sempre estiveram aí. Sim. Em Goiânia são os pombos. É muito pombo, né? Pelo menos assim, é a minha lembrança, né? No grande centro, ônibus, vum, vum, e um monte de pombo, catando, sabe? É muito pombo. Nossa, que lindo. Essa aqui, essa eu procurei, né, de manter mais ou menos uma ordem cronológica das pinturas que a gente fez aqui em Cavalcante, Tá, né? você tá falando da montagem do slide? Isso, das montagens, Tá. né? Mas e essas cores? Você é aleatório? Você vai sentindo? Porque ali mais num tom de azul, aqui tem um sentir nisso aí das cores ou? Tem, quando a gente concibe as ideias, a gente tem mais ou menos uma paleta de cores, né? E com a nossa inspiração dos artistas, grandes artistas venezuelanos e produtores visuais que desde os anos 70 trabalharam com muitas cores. A gente se inspirou e mais ou menos procuramos trabalhar com aqueles contrastes, aquelas paletas de cores, né? Mesmo trabalhando formas diferentes, no momento de conceber a ideia, o projeto, a gente conversa junto e trabalhamos, né, uma paleta de cores dependendo do pedido do cliente, né?